Existem crimes que não apenas chocam, eles simplesmente nos adoecem, fazem a gente revirar o estômago, esmagam a nossa consciência e nos fazem perceber que a barbaridade não tem exceção. Ela se repete ano após ano, como se o horror tivesse virado rotina na nossa vida, nos noticiários de TV. O caso envolvendo esses 3 profissionais de saúde, um homem e 2 mulheres, é um desses marcos de vergonha nacional. 3 técnicos de enfermagem acusados de matar pacientes dentro de um hospital. Os 3 são investigados por pelo menos 3 homicídios ocorridos na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, uma região administrativa aqui do DF, entre novembro e dezembro do ano passado. Segundo a polícia, os técnicos aplicavam substâncias indevidas diretamente na veia dos pacientes, usando de forma irregular o sistema do hospital para prescrever medicamentos incompatíveis com o quadro clínico. Que haja outras vítimas, inclusive até a análise desses celulares também vai ser importante para a gente conseguir verificar isso, já que ele pode ter agido em outras vezes que não tenha levantado tanta suspeita igual dessa vez. E nós iremos primeiro fechar o inquérito com essas 3 mortes e na sequência iremos instaurar um novo inquérito policial para apurar outras mortes suspeitas não só nesse hospital, como em outros hospitais que esses técnicos trabalharam anteriormente. Vale destacar que a gente correu com as prisões desses indivíduos, já que o autor principal trabalhava além nesse hospital, trabalhava também numa UTI neonatal. Então a gente ficou muito preocupado que ele pudesse agir contra bebês ou crianças, razão pela qual a gente fez uma força-tarefa com o IML, com o Instituto Criminalística, com a nossa coordenação de homicídios, para tentar trazer o máximo de provas possíveis para já conseguir a prisão temporária desses indivíduos e já afastá-los. Pessoas que deveriam fazer juramento e que fizeram de proteger a vida, mas escolheram exatamente fazer o oposto. E nós, aqui não há erro, não houve negligência, não houve uma confusão médica. Aqui houve a crueldade consciente, houve o desprezo absoluto pela vida, houve o prazer, o sadismo em ver o outro desaparecer. E aqui, quero deixar bem claro, isso aqui não representa toda a classe. Profissionais de saúde, que muitas das vezes recebem muito pouco, fazem muito. Mas aqui, infelizmente, casos como esse, mostra uma profissão, que revelam uma coisa. O sistema falhou em impedir que indivíduos assim tivessem poder sobre vidas indefesas. O que mais me revolta não é isso, não é o crime, é o pós-crime, é a impunidade, é a certeza da impunidade. Porque enquanto as vítimas foram condenadas, essas foram condenadas. A ausência eterna é porque os responsáveis entram na engrenagem de um sistema que os protege, felizmente, que os sustenta e os ampara. Os mesmos terão alimentação, atendimento médico, visita, defensores, direitos garantidos pela Constituição e até regalia que a maioria dos brasileiros jamais terão. A gente viu como é que isso funciona. Até a gente, milhões de brasileiros, precisam tirar a goela para comprar uma TV, enquanto o governo abriu licitação para comprar TV 4K, 50, 55 polegadas, para esse tipo de ser objeto. E o Estado disse que não tem dinheiro para o básico, mas faz licitação para equipar presídios, televisores, entretenimento e sistema de mídia. A gente tem que sofrer para comprar um objeto, para ter uma cama, governável licitação. Deles como esse, felizmente, é uma inversão do sistema. Quem destrói vidas recebe conforto, mas quem paga isso sofre através de altos impostos e fica sem nada. E ainda vende pra gente a ideia que isso é a humanização do sistema. Mas na prática o que a gente vê é uma inversão, é a desumanização das vítimas. E aí entra o discurso político que eu não gosto muito, mas infelizmente existe uma parcela ideológica que sempre se levanta contra penas mais duras. Contra prisão perpétua, que era pra ser o mínimo. Você imagine aí, um ser desse aí, objeto, pra mim não deveria ser chamado de humano. O monstro tem direito a uma vida toda pela frente. Vamos supor que esses seres aí cumpram a totalidade de sua pena, que é quase inviável no Brasil. Tem exceção em alguns casos. Um ser desse aí tem gente de 20, 24 anos, o cara cumpre até os 50 anos. E de 50 anos pra frente, ele ainda continua vivendo a vida dele. Enquanto as vítimas nunca terão essa chance. Aí no máximo aí, eles pegam esse de 24 aí, esse ser aí. 16 anos de cadeia aí no máximo. 40 anos sai da cadeia, constrói vida, constrói família. Enquanto que foram punidos, nunca mais voltarão para sua família. E as pessoas ainda chamam isso de garantia de direito, mas nunca explicam porque os direitos das vítimas parecem sempre os menos importantes. Cadê o direito da vítima? Da pessoa que foi vitimada por esses dejetos aí, por esses dejetos. Infelizmente, quando propostas de endurecimento penal aparecem, essa mesma elite discursiva que corre para chamar isso de exagero. É vingança ou retrocesso. É um retrocesso ao direito dos criminosos. A gente vive há anos desse retrocesso, dessa Constituição que deveria ser refeita. A Constituição de 88, que infelizmente pune os bons e louvam os maus. Enquanto isso, a realidade é simples. Um indivíduo desse com um pouco mais de 20 anos, mesmo condenado a dezenas de anos, no papel, nunca cumpre a pena integral. Porque sempre vai ter uma progressão de regime, vai ter reduções, vai ter benefício,
vai ter saidinha. Cara, você já imaginou que esse ser aí, no dia dos pais, no dia das mães, no Natal, vai sair e corre o risco de nem voltar? Na prática, vai cumprir uma fração da condenação e ainda assim saiu jovem o suficiente para reconstruir a própria vida. E as vítimas? E as famílias das vítimas? Estas sim cumprem a prisão total e emocional. Filhos que crescem sem pais, pais que enterraram os filhos, lares que nunca mais voltarão a ser inteiros. Esses não têm progressão, não têm benefício, não têm recomeço. O Brasil precisa construir um sistema onde o criminoso tem que saber que na hora que ele cometer um tipo de delito desse, ele vai ter uma punição proporcional ao crime cometido. Porque, infelizmente, no Brasil, o sistema é assim. O criminoso tem garantias e a vítima tem o silêncio. E aí não é justiça, isso é falência moral. E aqui perdão não é um valor pessoal, não é substituir punição proporcional. Compaixão aqui não pode virar desculpa para tolerar o intolerável. Porque enquanto o Estado trata crimes extremos como casos administrativos, a mensagem que ele deixa é clara. Aqui destruir vidas não tem consequência real. Isso aqui não é civilização, é colapso de um sistema que deveria proteger, mas infelizmente incentiva o crime e a crueldade e a barbárie. Você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e comentar o que você achou desse assunto. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.